Irmãos, bom dia, paz de Cristo a todos. É uma alegria a gente estar nesse lugar, servindo ao Senhor. Eu tenho crescido, estou achando ótimo, estou sem internet. Perfeito, né? Está sofrendo, né? Depois a gente vai orar por aqueles que estão na dependência para libertar todos eles. Está uma crise aí, tem gente que está com taquicardia. Abra sua Bíblia em Josué, capítulo 8. Vamos falar um pouquinho, porque se você for percebendo as mensagens desses dias, elas serão progressivas, né? Elas vão começando, porque se a gente está trabalhando em comunhão e santificação para cumprir a missão, então, aqui nós temos jovens, pessoas adultas, idosos, adolescentes e até crianças. Então, é um desafio muito grande para nós. Nem todo mundo aqui, possivelmente, ainda tem uma experiência genuína com Cristo, mas a grande maioria. Mas eu creio que, ao final, todos sairão muito esclarecidos da palavra de Deus. Versículo 30 de Josué 8. Você pode ficar sentadinho mesmo aí, reverentemente. Veja quem não conseguiu abrir a Bíblia e ajude-o. Diz assim: então Josué edificou um altar ao Senhor Deus de Israel no monte de Ebal, como Moisés, servo do Senhor, ordenou aos filhos de Israel, conforme o que está escrito no livro da lei de Moisés, a saber, um altar de pedras inteiras, sobre o qual se não moverá ferro, e ofereceram sobre ele holocaustos ao Senhor e sacrificaram sacrifícios pacíficos. Também escreveu ali em pedras uma cópia da lei de Moisés, que já tinha escrito diante dos filhos de Israel. E todo Israel, com os seus anciãos e os seus príncipes e os seus juízes, estavam de uma e outra banda da arca, perante os sacerdotes levitas, que levavam a arca do concerto do Senhor, assim estrangeiros como naturais. Metade deles em frente do monte Gerizim, e a outra metade em frente do monte Ebal, como Moisés, servo do Senhor, ordenara para abençoar primeiramente o povo de Israel. E depois leu em alta voz todas as palavras da lei, a bênção e a maldição, conforme tudo que está escrito no livro da lei. Palavra nenhuma houve que tudo que Moisés ordenara que Josué não lesse perante toda a congregação de Israel, e das mulheres, e dos meninos, e dos estrangeiros que andavam no meio deles. Amém. Senhor, ajuda-nos nessa manhã, conforme teu filho já orou por mim, e que a tua palavra faça um efeito incrível no coração de todos que aqui estão. Pai, assim como Josué ao ministrar não deixou que ninguém ficasse de fora, nem estrangeiro, nem crianças, nem mulheres, nenhum dos filhos de Israel. Eu oro da mesma forma, para que o teu Espírito faça coisas lindas e maravilhosas nesse lugar, a começar em mim. Muito obrigado, Pai. Somos teus filhos amados, na dependência tua, em nome de Cristo. Amém. Gente, eu sei que quando a gente vai a um retiro como esse, nós tem várias coisas em jogo. Uma delas é porque a gente quer sair mesmo da nossa casa. Não é um período longo de festas, a gente gosta de sair. Não é muito legal ficar em casa só, especialmente se na nossa rua passa batucada, né, e alegorias, etc. A gente fica meio fora, porque a gente é diferente, né, irmão? A gente gosta de estar junto. A gente gosta de louvar a Deus, a gente gosta de amizade, gosta de se divertir junto, jogar bola, tudo assim, né? A gente tem uns pequenos grupos lá na igreja,
E a gente se junta demais. A gente se junta, às vezes eu saio da igreja domingo à noite, cansado, mas alguém fala assim, olha, está tendo aniversário lá na casa da irmã tal, vamos para lá. E a gente fica até meia-noite, cansadíssimo, porque no outro dia de manhã tem que levantar, trabalho, escola. Mas é um prazer, porque a nossa diversão se tornou tudo aquilo que Deus dá para a gente. Eu acho que é a mesma coisa que acontece com vocês, né? Nós somos um único povo, onde quer que estejamos. Então, o que é que o Senhor, Ele manda? Eu tenho mudado essa perspectiva, que a gente às vezes ora dizendo assim, Deus pediu para eu fazer isso, e eu cheguei à conclusão que Deus não pede nada, Deus manda. Deus, Ele trabalha no senhorio dele, Ele fala assim, ó, vai fazer isso aí, que é o que quando você vai ser abençoado, né? Então Ele manda. E juntar-se é um mandamento de Deus. Se retirar também, o povo se retirava. Você encontra tudo isso e está tendo uma onda para onde eu for, nos lugares em que as pessoas estão assim, cada vez mais apaixonadas por Cristo. Eu vejo isso. Tem gente que fala, eu ouço pregadores dizendo, nós precisamos de uma nova reforma. E eu vejo um montão de coisa. Encontro pastores que atacam a igreja, dizendo, tem uma pregação famosa agora aí na televisão, de um pregador famoso, reformado, que ele fala assim, que nunca viu uma geração de crentes tão fracos. Aí ele cita os grandes nomes da história, ele vem fazendo uma varredura, e eu discordo veementemente dele. Por quê? Porque até Elias achava que também todo mundo era fraco, e só ele era o intercessor. Aí, de repente, o Senhor falou assim, não, Elias, há milhares de pessoas que não estão se curvando diante da idolatria. E, às vezes, a gente acha que as igrejas estão fracas e tal, e eu acho um ataque desproporcional quando a gente fala disso, porque a Bíblia diz que a igreja não será preparada pelos crentes. A igreja não será preparada pelos pastores. A Bíblia diz que quem prepara a igreja é o dono da igreja, é Jesus. Ele é quem prepara, e é Jesus quem... Ele não aceita que ninguém venha maquiar a igreja dele. Ele mesmo disse, é quem dá o vestido. Ele é quem tira o pecado. Ele é quem purifica a igreja. Ele é quem restaura. Então, ninguém tira pecado do outro, ninguém leva o outro à santidade, só Jesus, só o Mestre. Ele é o Senhor que cativa o nosso coração, é o Espírito Santo. O que é que faz, né, eu acordar cedo hoje ali, está lendo a palavra, conversando com o Senhor, está aqui levantando as mãos com os irmãos e adorando? É o Espírito do Senhor, né? E eu vi uma palavra ontem dizendo assim, leve a igreja ao templo. Não é o que nós fizemos hoje? Levamos a igreja ao templo. Quem é a igreja? Você, sou eu. E nós viemos ao templo. Então, a gente antigamente ia como? Eu vou para a igreja para buscar a presença do Senhor. Isso não é mais. Você já leva a presença do Senhor e está indo para o templo. Olha como a diferença é. Porque você é a habitação do Espírito Santo. O Espírito já mora dentro de você. Nós não estamos no tempo da lei em que as pessoas saíam de casa e iam ao templo invocar, dizer, Senhor, eu vim aqui te ver. Hoje você no seu quarto, no seu carro, andando a pé, você fala assim, Senhor, que o Espírito Santo que está dentro de mim se alegre. Claro, se o Espírito Santo estiver em você. Se não estiver, você vai ter uma oportunidade incrível durante até terça-feira de se render incondicionalmente ao Senhor. Aí você já não vai andar, mas conforme você acha, você quer. Eu sei que ainda tem crentes que ainda andam fazendo a sua vontade. Mas o meu objetivo, pelo menos junto com esses irmãos que estão aqui, é que a gente venha mudar essa estratégia. Irmãos, Josué 8 tem uma história interessante. O Senhor deu um montão de ordens a Josué, um líder, um camarada incrível que foi
substituto de Moisés, um filho amado de Deus, um general de guerra, um estrategista, um veterano. E agora ele tinha tido uma vitória fantástica, foi em Jericó, uma segunda vitória que foi Ai, na segunda tentativa venceu. E agora aqui nos versículos 30 a 35, o Senhor manda que Josué venha edificar um altar ao Senhor. Então, toda a estratégia não era de Josué. Escute bem, nós aqui, sabe quando a gente se dá bem? É quando nós pegamos a estratégia do Senhor. Eu sempre na minha vida tive as minhas estratégias, sempre pensei, desde quando eu estava lá em Campina Grande, que saí para Recife, há mais de 30 anos atrás, eu vim para cá e eu disse assim, eu vou fazer isso. E eu tive muitas estratégias na minha vida, fiz negócios, viajei o mundo, viajei o Brasil, abri empresas, abri negócios, abri filiais, invadi os estados, vi grana aparecer, vi negócios fantásticos acontecerem nas grandes companhias do Brasil, mas era uma estratégia puramente de Marcos Fenelon. Deus me abençoava? Claro, mas era a minha estratégia. Eu primeiro fazia estratégia e depois apresentava ao Senhor e dizia, Senhor, abençoa. Só que o Senhor, Ele faz com que as pessoas sejam prósperas de uma certa forma, mas não era a prosperidade vinda do Espírito Santo. Até que um dia o Senhor fez eu cair do cavalo e mudar toda a história, entender o que era que Ele queria. E Deus foi muito objetivo, como sempre. Escreve o que eu tenho para você daqui para frente. E eu anotei tudo. Eu sigo hoje uma trilha que é do Senhor. Por isso, vou dizer claramente, por isso que eu não quebro a cara. E se você não quiser quebrar a cara, mude a sua estratégia pela estratégia do Senhor. Até a adoração, os monumentos, aquilo que a gente levanta ao Senhor, os altares, é o Senhor quem coloca na nossa vida. Porque após Josué ganhar essa guerra pequena lá da cidade de Ai, eles estão agora no vale de Siquém, e ali havia um portal. E ficava ali a uns 12 quilômetros da cidade de Ai, onde eles haviam virado monturo. Então, eram coisas fantásticas, havia um caminho natural. De um lado havia um monte chamado Ebal, e de um outro lado havia um monte chamado Gerizim. E havia um vale na frente. E o Senhor disse que ali era para levantar um altar. E olha como era o altar. Presta atenção aí na Bíblia, porque, como ele diz, versículo 31, conforme o que está escrito no livro da lei de Moisés, a saber, um altar de pedras inteiras, sobre o qual se não movera ferro, e ofereceram sobre ele holocaustos ao Senhor e sacrifícios pacíficos. Então, pedras virgens, você tinha que arrancar a pedra, não podia lapidar, mas tinha que imaginar que pedra se encaixaria e trazia pedra. E nesse local se faziam dois tipos de adoração. Um era com holocaustos e outro de ofertas pacíficas. Então, nos montes de pedras pintava-se de branco, passava uma espécie de cal, e de um lado estava escrito as bênçãos e no outro as maldições. Eu quero tirar algumas lições breves, mas como se fosse algo que vai entrando no seu coração, desse altar do Senhor, porque você é a pessoa em que o Senhor quer que a palavra dele esteja continuamente escrito. E a primeira lição é que Deus marca a nossa vida com memoriais da graça. O Senhor vai marcando a minha trajetória e a sua trajetória. Então só tem um jeito de sermos profundamente abençoados, é se nós estivermos radicalmente comprometidos com o Senhor. Olhe bem para mim, nós somos do Senhor. Amém? Amém? Então, a Bíblia diz que o espírito maligno, que o diabo, o pecado, não tem mais domínio sobre nós. Ele tenta nós, mas não domina mais. Eu sei disso com tanta clareza na Bíblia,
que é capaz da gente passar um dia, irmãos, basicamente sem pecar. Todo dia a gente pede perdão, porque a gente erra todos os dias. Mas chega um nível que você já erra bem menos, peca menos, porque você tomou decisões em relação ao seu corpo, que você tem um motivo maior para adorar, para servir, e a quem você pertence, você ama. A adoração hoje falou sobre isso, né? A nossa irmã Luzeni falou isso, sobre quando você está apaixonado. E eu fiquei pensando, né? Eu ficava louco para chegar na casa da minha namorada. E parece que as horas não passavam e dava um frisson. E isso acontece com todo mundo. Então, com Jesus, uma hora que você é propriedade exclusiva do Mestre, você é o templo do Senhor, mas tem que continuar fazendo altares ao Senhor. Primeiro altar é que você deve ser marcado com memoriais da graça. Porque você é um produto da graça de Deus. A graça do Senhor lhe atingiu. E você não foi porque você procurou não, viu? É que o Senhor, Ele derramou a graça sobre você. Alguém orava por você. Eu lembro no dia que eu fui me converter lá em Campina Grande. Primeiro que eu era um católico assim muito praticante, um jovem. E eu ganhei aquele Novo Testamento dos Gideões Internacionais. E a menina que me evangelizava, por sinal uma caruaruense, que morava lá em Campina Grande, por isso que eu tenho uma marca muito grande com Caruaru, e ela me evangelizava, era engraçado, irmãos, olha como ela me evangelizava, eu ficava em casa e chegavam cartinhas lá em casa. Ela morava na mesma cidade, em Campina Grande, ela mandava cartinhas falando do amor de Cristo para mim. E aí ela dizia assim, por que você faz o sinal da cruz? Eu faço porque a minha religião manda. Eu disse, não, mas eu quero, por que é que você faz? Ela questionava 2 vezes, aí fazia eu refletir. Assim, por que você reza a uma outra pessoa que não seja Jesus? Eu dizia, porque a igreja tem os seus santos. Ela disse, não, mas por que você faz isso? Onde é que você se baseia? Na minha igreja. Ela disse, e a Bíblia, o que é que diz? Ela era muito sábia, ela só perguntava, e a Bíblia? Aí eu me achava confrontado, porque eu me achava um cara sábio como um católico. E então eu fui lendo a palavra, eu comia aquele Novo Testamento, mas comia ele todo, lia, anotava. E fui chegando e o Espírito Santo começou a falar comigo. Então, lá no final, na última página, tem um local que fala assim, se você crê, eu não lembro exatamente, mas era assim, que realmente você é um pecador e que Jesus Cristo deu a vida por você e você o recebe de todo o coração, aí assinale aqui. Aí eu assinalei. Aí tinha, então escreva seu nome. Aí você assinava e botava a data. E eu botei ali a data, meu nome, e assinalei que eu tinha. E eu saí de casa num domingo à noite, eu disse, hoje eu vou à igreja. Olha que eu ia muito numa igreja lá, era a igreja Maranata, e eu sentava lá. E o pastor, que já morreu, ele era muito bem grosseirão lá. Ele falava assim, tem gente aqui que está com a chupeta do diabo, porque eu levava cigarro, né? Eu fumava. E eu sabia que ele estava falando para mim, que às vezes só tinha um visitante. Então, o recado era para mim, né? Aí eu ficava... Só que quando eu saía lá da igreja, ele me abraçava. Bem-vindo e tal... Mas no outro domingo, se eu fosse, ele falar a mesma coisa. Um dia eu saí de casa dizendo, hoje eu vou me entregar a Cristo. Eu vou me entregar publicamente, porque para Cristo eu sei que já me entreguei. Então eu, quando entrei ali, naquela igreja, só tinha eu de visitante naquele dia. Ele perguntou, quem quer Jesus? Aí eu levantei a mão. E pronto. Não, pode deixar. Quebrou, mas ele ficou meio danificado. Mas Deus faz. É porque ele... Deixa, eu vou na Bíblia aqui. Não, pode deixar. É porque está tudo amarrado. Não, ele pode deixar ele fora, pode deixar, porque aqui não tem... Eu não vi, não deu tempo Deus faz assim, mas a gente... Então, irmãos, então sei que nessa questão de tomar a decisão,
Daqui para frente você começa a criar altares para o Senhor. E exatamente a primeira lição é que o Senhor quer que a gente construa altares na nossa vida. Altares. E então, nesse texto aqui, tem uma coisa interessante, porque Josué, ele é ordenado por Deus a oferecer holocaustos ao Senhor, e holocaustos você fazia para queimar, para se livrar do pecado. O holocausto pegava o novilho, ou a vaca, você cortava todo e queimava, não deixava nada, ninguém comia nada do holocausto. Tinha que virar cinza, virar pó. Na nossa vida, precisamos dos holocaustos, que é quando você passa a odiar o pecado, porque ele é quem lhe afasta do Senhor. Não é questão de lhe levar ao inferno. O holocausto significa que você se livra e tem ódio mesmo por aquilo que não glorifica ao Senhor. Onde quer que você esteja, você não precisa mais que alguém esteja ali vigiando. Você está em qualquer lugar, numa festa, fazendo um trabalho, mas você simplesmente sabe que o pecado não tem mais nada a ver com você. A gente está falando um tema que fala de comunhão e de santificação. Para que eu tenha comunhão com Deus, eu preciso fazer holocaustos da minha vida. Eu preciso abominar o pecado completamente. Não faz mais parte da nossa trajetória. E todos os dias a gente coloca isso diante do Senhor, a nossa vida, porque o nosso prazer, ele é relação com Deus. Deus é um Deus de relacionamentos, mas um relacionamento de santidade. Você não sabe porque o Senhor escolheu, mas eu tenho chamado a atenção, porque agora teve, há 15 dias atrás, no Rio, aliás, em São Paulo, Descende. E nós tínhamos milhares de jovens ali, adolescentes, pessoas do ensino médio, fundamental, e gente da faculdade. E vários pastores e líderes, inclusive o fundador da Jocum estava ali, entre outros pastores. Eu tive a oportunidade de estar com ele. O fundador da Jocum está com 82 anos. Mas é incrível você conversar com ele, porque um camarada que fala assim, eu estou aqui no Brasil, amanhã eu estou na Argentina, terça-feira eu vou estar lá em Singapura. O camarada parece um jovem, andando com energia, e ele se relaciona com a juventude inteira. São 15 mil jocumeiros no mundo. E ele tem Deus despertou a ele, que nós precisamos levar a palavra nos lugares onde a Bíblia não chegou ainda. Então, eu não preciso mais hoje, necessariamente, fazer um impresso da Bíblia. Eu preciso levar a Bíblia através... Veja só, estão desenvolvendo um celular com bateria solar, para que as pessoas possam escutar a palavra de Deus, né, através das mensagens enviadas, em locais que não têm energia. Então, eu sei que isso já foi mapeado, aqui no Brasil foi mapeado todos os locais onde a palavra de Deus ainda não chegou. Mas eu pergunto, quem vai levar a palavra às últimas pessoas? Somos nós. Você não foi eleito ou não foi salvo para simplesmente ir para um lugar e sofrer um avivamento. É como realmente a nossa irmã falou. E a escola bíblica? Você foi levantado para que o Senhor lhe use poderosamente. Sabe o que é que eu vejo aqui? Discípulos do Senhor gerando outros discípulos. Esse é o único papel que realmente interessa. Discípulos que geram outros discípulos. Todavia, discípulos aprovados pelo Senhor. Discípulos salvos. Não é quem prega a palavra para chegar naquele dia o Senhor fala assim, apartai-vos de mim, não conheço vocês. Não, mas por estar salvos em Cristo, lavados no sangue do Cordeiro, apaixonados pelo Senhor, amando ao Senhor em primeiro lugar, fazem outros discípulos. Por isso que quando a gente sai daqui, a gente tem que sair inflamados e falar assim, vou fazer discípulos.
eu vou fazer discípulos. A gente aqui na faculdade, tem gente aqui no ensino médio, tem gente aqui avançando, fazendo cursinho, se preparando, tem negócio. Aquilo que o Senhor está chamando para a gente fazer um altar, primeiro, começa quando a gente faz holocaustos. Holocaustos ao Senhor. Precisamos queimar tudo que é pecado. Diga para o seu irmão, não ande com pecado no seu coração. Abomine completamente. Completamente. Abomine, odeie o pecado. Brigue contra toda espécie de pecado. Largue tudo. Se não está conseguindo, vai ao pastor e pede ajuda. Pede ajuda. Pastor, tem uma área na minha vida. Agora há pouco, aliás, alguns meses atrás, tem um rapaz lá na igreja, ele é casado. E ele, às vezes, ele deixa de ir nos cultos e tal. Então, a gente percebeu que ele tem problema com drogas. Só que ele mente, né? Quando você faz a pergunta, eu disse, não, pastor. Aí eu, já acostumado a lidar nessa área, eu olhei no olho dele e disse, meu irmão, olha para mim. Por que você fica mentindo? Você quer enganar a quem mais? Aí ele terminou admitindo. Aí, finalmente, admitiu para a esposa. E a esposa disse, eu não vou falar isso para minha mãe. Ela fica muito decepcionada. Eu digo, eu reuniria a família e contaria a história. Seria melhor para ajudá-lo. Mas não teve jeito. Aí ele um dia, a gente tem uns retiros espirituais chamados DIP. É um mergulho. Fazemos 3 vezes por ano com os nossos jovens. E então ele lá no DIP, um dia ele foi lá, ele meteu a mão no bolso e tirou os cigarros de maconha e realmente confessou, disse que era dependente, e todo mundo abraçou ele e começou a ajudá-lo. E eu falei, rapaz, você tem que se internar, tem que se isolar, que é para poder ressignificar a sua mente e também uma série de outras coisas para poder desintoxicar da química, porque é um negócio pesado, isso vai para o cérebro. Aí não teve jeito, ele melhorou, passou vários meses, mas agora teve uma recaída. E finalmente chegou na sogra dele. Aí me chamaram agora, o que é que a gente vai fazer? E eu estava conversando com ele sobre a questão de que ele tem que se internar de todo jeito. E ainda a gente está no processo de convencimento. Porque ele é assim, ele participa e desaparece, fica bom, e depois volta de novo. E eu conversei com ele. A mesma coisa, eu quero dizer isso, que às vezes há uma área na sua vida que mesmo você orando ao Senhor e se ajoelhando, não está conseguindo se livrar. E o Senhor quer que você se torne uma pessoa mais que vencedora em cada área da sua vida. É dever do Espírito Santo, Ele trabalha sem nós. E a gente só precisa disponibilizar. Mas tem algumas áreas que você não consegue avançar sozinho. Um namoro que já foi longe demais. Uma pornografia que está envolvida no seu celular. Uma pessoa que está dominando você pelo celular, pela internet. São coisas que você precisa trabalhar isso. E vai precisar de ajuda, de chegar e abrir o jogo para alguém. Então, aqui, Josué foi ordenado ao Senhor, primeiro que fizesse um altar de pedras não cortadas. Eu não sei quem já viu cerca de pedra, quem já viu? Né? A gente já viu, cerca só de pedra. No interior onde eu morei tinha muitas. Mas ali as pessoas cortam as pedras, mas às vezes tem que pegar a pedra bruta. E o altar que o Senhor mandou fazer era de pedras brutas. Gente, o que significa isso? É que eu sou uma pedrinha, meu irmão ali é outra, o pastor é outra, você é uma outra pedra. Então, do jeito que cada um vem com as suas dificuldades, nós precisamos ser encaixados para poder fazer igreja, ser igreja e adorar ao Senhor, mesmo tendo personalidades diferentes. Você é diferente, por isso que você não precisa copiar ninguém. Absolutamente ninguém. Você é uma outra pessoa. Mas ainda sendo você com a sua personalidade, com a sua história, com o seu jeito, o Senhor quer que você se junte a mim e possamos servir ao Senhor. Possamos adorar. Por isso que dentro da nossa casa as pessoas são diferentes. Meus filhos são diferentes, todos são diferentes. A minha mulher é muito diferente de mim. Mas a gente consegue manter comunhão.
A gente pede perdão, a gente anda junto, a gente come churrasco, a gente paga as contas, a gente enfrenta os problemas juntos e prazerosamente. Isso a gente trata de lapidar a nossa vida, a nossa história, como se nós fôssemos essa pedra tratada e sendo colocada ali, fazendo então com que haja holocaustos, confissões. Olhe bem, queridas, amados, primeiro uma vida de confissão honesta, sincera, corajosa, transparente e decidida. Esse é o primeiro ponto para a gente viver uma vida de comunhão com o Senhor. Esse é o primeiro ponto. O segundo é que ele fala de ofertas pacíficas. São locais onde você adora, você não canta. E uma vida de adoração não significa só porque você está aqui levantando as mãos ou cantando. Uma vida de adoração é uma vida em que tem prazer em adorar ao Senhor. Você é instrumento de adoração ao Senhor. Você tem um dono ciumento. Esse dono é Jesus. É Ele. Na verdade, só há dois povos, né? Um povo que adora o Senhor e um povo que não adora Ele, adora qualquer outra coisa. Então você tem um valor, é preciosa. Eu preciso entender isso porque há muita gente que tem uma estima muito decaída, não consegue se alegrar, nada, não acha graça em nada. E na verdade as coisas do mundo, elas não têm lá essa graça. Mas nós somos chamados a adorar ao Senhor veementemente. Onde você estiver, adore ao Senhor com a sua maneira de ser, de viver. O seu caminhar, o seu trajeto, seus relacionamentos, eles amadurecem a cada dia. O Senhor está chamando você para ter uma vida de santidade, mas ter uma vida de adoração. Então aquela comunhão que nós temos aqui, na verdade, como é que você gera uma comunhão com o Senhor? Intimidade com Deus. E a intimidade com o Senhor, ela gera uma vida de santidade. E a santidade com Deus, ela gera uma vida de autoridade. Todo homem, toda mulher, todo jovem que tem o Espírito Santo, ele é uma autoridade de Deus onde quer que esteja. Dentro da escola, dentro da sua casa, no seu ministério, na sua vocação, nas suas amizades, ele é uma autoridade do Senhor, porque o Espírito Santo o transformou em autoridade. A autoridade não só é pastor, não só é diácono, não só é um líder, não, toda pessoa nascida de novo, que tem o Espírito Santo, onde quer que esteja, tem autoridade, tanta autoridade, que os demônios se sujeitam a essa pessoa. Não precisa ter medo de cara feia, de trevas, de escuro, de demônios, de batidas na porta. Às vezes eu estou conversando com alguém e alguém fala assim: pastor, eu vi pisadas no meu quarto à noite. Eu digo: se levante na autoridade e pode botar para correr. Tem gente que tem medo. Quando seu coração estiver inquieto, intranquilo à noite, que você não sabe, está com medo da noite, do escuro, do que possa acontecer amanhã, lembre-se que Deus deu a você a autoridade. E você se levanta e você bota para correr as trevas. A Bíblia diz que Deus não nos deu espírito de medo, de covardia, mas de amor, de moderação, de coragem. Então somos chamados a praticar uma vida de ofertas pacíficas ao Senhor. E ofertas pacíficas é ofertas de adoração, de comunhão, de relacionamento. Olhe bem, se a gente seguir nesse caminho, você deita e dorme e descansa. E se acordar, é o Espírito Santo que está acordando você. Não para assaltar a geladeira, mas para orar. É o Senhor mesmo que está levantando você. Quando você está inquieto, o Senhor está dizendo: olha, tem alguma coisa que você tem que acertar comigo nessa noite, eu quero conversar com você. E esse retiro que a gente fez aqui é porque o Senhor quer falar com a gente. É que o Senhor quer que a gente suba um nível a mais na fé, um degrau a mais,
que nós possamos avançar nisso, porque eu sei que o Senhor está exatamente tratando isso em nós. Ele diz mais, e todo Israel... Sim, ele também escreveu ali em pedras uma cópia da lei de Moisés, em que já estava escrito diante dos filhos de Israel. Todo Israel, com seus irmãos e com seus príncipes e seus juízes, estavam de uma e outra banda da arca perante os sacerdotes levitas, que levavam a arca do concerto do Senhor, assim estrangeiros como naturais, metade deles em frente do monte Gerizim e outra metade do monte Ebal, como Moisés, servo do Senhor, ordenara para abençoar primeiramente o povo de Israel. Sabe as lições que eu tiro aqui? É que havia o monte Ebal e o lado do monte Gerizim, havia uma metade do povo aqui, uma metade nessa, e o Senhor disse que primeiro que escreveria as bênçãos e as maldições. E então é o seguinte, todos que ouvem ao Senhor e obedecem, recebem as bênçãos profusas e copiosas do Senhor. E se você quer ser profundamente abençoada, faça uma coisa, tenha prazer em obedecer ao Senhor. Mas não como amuleto, obedeça prazerosamente, e ora ao Senhor e diga: Senhor, ainda que a minha carne diga não, o meu espírito prazerosamente quer te obedecer. E então são as palavras do Senhor, dizendo que as maldições estarão de um lado. E o que é maldição na Bíblia? É que o Senhor está dizendo: eu vou pesar a mão sobre você, porque você está debaixo da desobediência, mas o fato de que Deus está pesando a mão, o Senhor não está dizendo que não ama você. Ele está dizendo, porque eu te amo, eu vou bater em você. É a surra da correção. Nós não acreditamos naquela expressão calvinista, ultra calvinista, dos 5 pontos calvinistas. Nós não acreditamos naquilo. Não somos aquilo ali, não é verdade aquilo que está ali. Nós somos pecadores, somos todos. Há uma depravação instaurada no meio da humanidade? Tem, mas não naquela visão dos calvinistas. Nós não somos pessoas em que a graça do Senhor foi limitada. Não, a graça do Senhor está derramada sobre a humanidade para quem se converter, receba. Ela vem sobre nós. Nós não somos da visão dos 5 pontos calvinistas em que diz que o Senhor amou a um e odiou os outros. Não tem isso. O amor do Senhor veio sobre todos. Apesar de mortos espiritualmente, isso é verdade, mas o Senhor ainda deixou um lampejo da misericórdia e da graça dele sobre nós. De tal forma que, ainda que mortos, a mente não foi sucumbida por inteira. E nós pensamos ainda e é capaz de acordar no Senhor. Amém. Nós louvamos a Deus, porque a gente não vai nessa vibe louca. E nós somos chamados para adorar ao Senhor. Olhe bem para mim, alguém aqui só vai se perder se quiser. Alguém aqui só vai caminhar para o inferno se quiser. Alguém aqui só vai virar as costas para o Senhor se quiser. Porque eu estou falando com gente que é inteligente, com gente que pensa, com gente que sabe o que está ouvindo. Você pode não entender direito, mas você pode sair daqui com uma afirmação: que Deus ama você. Amém. E que o Senhor tem um projeto na sua vida. Eu não preciso entender tudo de Deus, irmãos, mas preciso entender que a graça e a misericórdia dele foram derramadas para mim. Esse negócio, não, eu sei, se eu fosse diferente, eu dizia assim: eu sei que alguns aqui irão para o inferno porque não entenderão. Não vou dizer isso, ao contrário. Se alguém foi com as suas próprias pernas. Por isso, fala para o seu irmão: vá para o céu, a escolha é sua. Amém. Deus seja louvado. As bênçãos e as maldições, direita e esquerda, qual o caminho você escolhe? São escolhas. São escolhas. Olha o que é que ele diz: primeiramente dos judeus, está aqui. Primeiro o povo de Deus se levanta para abençoar as outras pessoas. Se nós aqui aceitarmos essas palavras do Senhor, o local que nós estamos a gente impacta. Eu falei há 2 anos atrás, aqui em Caruaru, na PIB, e falo hoje para vocês. Quando a Igreja Batista em Aldeia nasceu em Aldeia, ela não nasceu só para salvar as pessoas através de Jesus.
ela nasceu também para impactar positivamente a sociedade de aldeia. Mesmo que pessoas nunca se convertam, elas serão abençoadas pelo simples fato da igreja existir naquele lugar. Você vai pregar a palavra e viver a palavra, e tem pessoas que nunca se converterão, mas pelo fato de você existir perto delas, elas serão abençoadas. A sua família é abençoada porque você é o intercessor da sua família. Isso é o que vai acontecer na sua história. O bairro de Caruaru e toda Caruaru é impactada pela existência da PIB, porque ela é um farol naquela cidade, ela é luz naquele lugar, ela é sal. A sua família é luz naquele lugar, no seu bairro, na sua rua. Por isso que ele diz que, primeiramente, o povo de Israel, mas todas as pessoas chamadas também aqui, eram de fato para ficar escutando a palavra de Deus. Eu proclamo a palavra de Deus na rádio, atinge milhares de pessoas. Tem gente que fala assim: pastor, eu nunca me converti, mas minha casa tem sido transformada. É incrível o poder da palavra. Deus faz isso. Ele abençoa profundamente a minha vida e a sua vida. Por isso, queridos, encerrando aqui esta palavra, diz: e depois leu em alta voz todas as palavras da lei, a bênção e a maldição, conforme tudo que está escrito no livro da lei. Palavra nenhuma houve de tudo que Moisés ordenara que Josué não lesse perante toda a congregação de Israel, e das mulheres, e dos meninos e dos estrangeiros que andavam no meio deles. É o Senhor que levantou para que nós façamos um holocausto, nos santifiquemos e depois amemos levar uma adoração perfeita ao Senhor. Mas há um detalhe: isso tem que começar hoje aqui. Você fazendo uma mudança de vida, uma atitude, você tendo coragem. Hoje eu vi aqui o pastor falando, são pequenos passos. E são pequenos passos. Não é uma coisa estrombólica, você fala assim: pronto, agora é tudo assim. Deixa Deus ir trabalhando a partir de hoje, em áreas que nunca você permitiu, que você foi quem mandou. Tem gente que fala assim: pastor, eu sou assim mesmo, na minha boca vem e eu falo e acabou. E às vezes são áreas que você precisa tratar. É sua área sexual, sua área relacional, sua área ética, é a língua, é o bolso. O Senhor tem que tratar. Tem irmãos que têm uma vida financeira tão bagunçada e não arruma por nada, passa anos e entra anos e deve, se endivida e não consegue curar-se disso. Não, sabe, às vezes é uma área relacional, arranja encrenca com todo mundo. São essas áreas que tem que ir para o holocausto, tem que ser queimada. Vamos ficar em pé, vamos orar. Eu quero começar orando nessa manhã, para a gente poder deixar o Senhor tratar a sua vida. Então, queridos, o que é que seria na sua vida que a partir de hoje você vai dizer: ó, pastor, meu negócio é lidar com a minha família. É tão difícil lidar com a minha família. Tem um irmão, uma irmã, às vezes é o pai, às vezes é a mãe. E o Senhor quer mudar radicalmente isso. Então pense comigo o que o Senhor vai fazer na sua vida e vai tratar o seu coração, para que você precisa, a partir de hoje, se você quiser voltar transformado, ou mais fortalecido, uma área na sua vida, e quer botar no fogo hoje, quer que o Espírito Santo opere e tire isso da sua vida. Eu sei que às vezes o orgulho, a vergonha, a gente não quer fazer isso. E eu queria começar orando com você nessa manhã. Em nome de Jesus. E você colocasse isso diante dele, diante do Senhor, com coragem e com força, para que o Senhor vá mudando cada área da sua vida. E você talvez esteja aqui, mas você esteja se escondendo. Mas o Senhor quer que você não se esconda a partir de hoje.
Você seja corajosa e corajoso. Talvez uma área que você tenha vergonha mesmo, a verdade é essa, tenha medo, ou se ache escravizado. Que você deixe o Senhor mudar totalmente o seu coração, totalmente a sua vida. Deixe o Senhor curar. E se você quiser, você pode tomar uma atitude muito corajosa hoje de manhã. É você sair daí e vir aqui à frente. Pode dar um primeiro passo, sem medo, e venha orar comigo aqui também. Você pode dizer, pastor, precisa eu ir aí na frente? Eu vou contar uma história. Se você não tem força de vir aqui à frente, como você terá força de vencer lá fora? Se você tem vergonha de vir aqui, que está no meio daqueles que te amam, como terá a força de dizer não daquele que te escraviza, daquele que te envergonha, de resolver um problema lá na escola, no banco, na família? Como você terá? Então, quando eu faço isso, você está tendo coragem, está dando um primeiro passo de milhares que precisará dar lá fora. Você pode fazer isso. Senhor, em nome de Jesus, louvamos o Teu nome, porque assim como o Senhor ordenou Josué a construir um monumento de pedras não cortadas, pedras essas que representam nós, para poder fazer, Senhor, um lugar, um altar. Nossa vida é feita de altares, como Abraão fez diversos altares. Um altar porque o Senhor nos livrou da morte. Um altar porque o Senhor nos deu a eternidade. Um altar porque o Senhor perdoou os nossos pecados. Um altar porque o Senhor deu vida e vida em abundância. Um altar porque diante de uma batalha que parecia impossível, intransponível, aquela montanha, o Senhor nos fez passar. Ó Deus, por isso que a gente oferece ofertas pacíficas de adoração ao Teu nome, porque a paz de Cristo, que excede todo entendimento, é essa que vem para reinar em nossas vidas. Coloca a vida dos Teus filhos em Tuas mãos, das Tuas filhas, a coragem, para que possam, Senhor, conhecer a Tua palavra, obedecê-la, saber dos benefícios que tem da obediência, mas também, Senhor, quando o Senhor corrige em detrimento à desobediência, para que sejamos adoradores em espírito e em verdade. Abençoa Teu povo nesta manhã. Abençoa, Senhor, lava-os no sangue de Jesus. Cura-os, restaura-os. Tira o opróbrio, tira aquilo que trava, que prende, que envergonha, que mata, que maltrata. Senhor, é a Tua igreja. São Tuas filhas e Teus filhos, jovens, crianças, adolescentes, pais, mães, solteiros, líderes. Cuida de nós. Bendito seja Teu nome, Senhor. Tuas filhas e Teus filhos sejam restaurados e abençoados e andem cheios do Espírito Santo. Cuida de nós nesses dias. Muito obrigado. Nós abençoamos e somos abençoados em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Abrace um aos outros. Pastor Paulo.